Hoje eu queria começar com um exemplo para motivar o que nós vamos trabalhar hoje, que é uma forma de definir um produto que é muito conveniente para Laplace. Então, vamos começar com um problema x duas linhas de t mais x de t, por exemplo, igual a cosseno de t. Com os dados iniciais, então é um exemplinho. E a pergunta é, isto precisa de Laplace para resolver? De jeito nenhum, né? Coeficientes constantes, eu olho para complementar, eu olho para o problema homogêneo associado, resolvo, encontro a solução complementar e resolvo ou pelo método de coeficientes indeterminados ou variação de parâmetros, eu resolvo essa equação. Mas, novamente, eu quero motivar com exemplos simples. Até agora, nós não vimos ainda exemplos onde realmente Laplace se faz necessário. Tá? Nós estamos só motivando com exemplos bem simples. Então, quando eu aplico Laplace aqui, eu sei que eu tenho s ao quadrado x de s menos sx de zero pelo teorema da derivada, x' de zero. Então, Laplace disto daqui é tudo isto daqui, mais x de s, que é a transformada de x de t. Cosseno de t, quem que é? Olhem na tabela, s sobre s ao quadrado mais 1 é a transformada do cosseno. Ok? Isto é zero, porque o dado inicial é zero, zero. Então, eu fatoro s ao quadrado mais 1, x de s, igual a s sobre s ao quadrado mais 1. E, portanto, x de s é igual a s sobre s ao quadrado mais 1 vezes 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, lembrem, essa direção, aplicar Laplace é fácil. Sempre o que nós buscamos é a volta. Então, aqui eu quero fazer justamente a volta de Laplace para encontrar a solução. Então, eu preciso calcular a inversa de s sobre s ao quadrado mais 1 vezes 1 sobre s ao quadrado mais 1. Tá certo? Eu gostaria de calcular essa inversa. E, vamos dizer, a vontade é de dizer que a inversa deste produto é a inversa deste vezes a inversa deste. Então, eu gostaria... Então, isso daqui. Será que é verdade que isso é inversa de s sobre s ao quadrado mais 1 e a inversa de 1 sobre s ao quadrado mais 1? Eu gostaria de poder dizer isso. E, portanto, quem que seria a minha x de t? O cosseno de t vezes o seno de t. Só que isso daqui é falso, infelizmente. Ou felizmente, porque nós vamos poder ter matéria para a aula de hoje. Né? Não é verdade que essa inversa eu possa fazer isso daqui. Isso é falso. Tá certo? E é fácil ver que, de fato, nós temos isso daqui pelo seguinte, olhem. Se eu considero a função, quem que é a transformada de cosseno de t vezes seno de t? Bom, se eu colocar um 2 aqui e dividir por 2, tá certo? Isto nada mais é do que
Quem? 1/2 transformada de seno de 2t. Tá certo? Propriedade de seno de 2t é que é 2 cosseno t seno t, e eu sei pela tabela quem é a transformada disto daqui. A transformada disto é igual a 1/2, quem? 2 sobre s ao quadrado mais 4. Então, vejam que isto daqui é diferente, tá certo? A transformada de cosseno de t vezes seno de t é diferente de s sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, isso daqui não é diferente da transformada de cosseno de t vezes a transformada de seno de t. Porque isto nós já vimos que é 1 sobre s ao quadrado mais 1, 1 sobre s ao quadrado mais 1. Estas duas coisas são diferentes. Ok? Então, a propriedade não vale para a transformada, como também não vale para a inversa. Então, o que é verdade, se isso não é verdade? Existe um produto, vamos dizer, que foi bolado para que isto seja verdade, que é o produto convolução. Tá? De forma que, sim, eu posso olhar para a inversa de duas transformadas que eu conheço, e a inversa será a F' desta, produto convolução com a G'zinho desta, ou seja, a inversa desta. Vamos ver como que isso se coloca. Então, quem é esse produto para qual essa propriedade dá certo? É o produto convolução. E é definido da seguinte forma, tá? Eu vou supor FG contínua por partes. Então, F e G contínua por partes. E eu defino esse produto usando a estrelinha, tá? F estrelinha G é igual, é definido por integral, de 0 a t, f de tal, g de t menos tal, d tal. Ok? Este é o produto convolução. É definido desta forma. E aí, para este produto, e por que a gente chama de produto? Porque, inclusive, tem uma propriedade que todo bom produto deve ter, que é comutativo. Então, esse produto convolução, então, uma observação, f estrela g é igual a g estrela f. Obviamente, isso daqui é uma função de t, né? Porque eu estou definindo sobre o sinal de integração. Então, o produto convolução é, novamente, uma função de t. E quem que é f estrela g? Vamos ver que, de fato, eu chego em g estrela f. Isto, por definição, que a gente acabou de ver, é 0t, f de tal, g de t menos tal, d tal. Agora, eu chamo t, faço uma mudança de variável, bem simples. T menos tal, eu chamo de u. Quem que é du, portanto? Du, tal é a minha variável, é menos d tal. Tá certo? Eu estou com t fixo aqui. Agora eu substituo. Eu sei que f de tal, então esta integral é igual a integral f de tal, tal é t menos u.
Então, f de t menos u. G de t menos tal é g de u. D tal é menos du. Então, menos du. E os limites de integração, vamos ver o que acontece. Quando tal é igual a zero, u vale t. Então, isso implica u igual a t. Quando tal vale t, isso implica que u vale zero. Então, eu estou integrando de t até zero. Tá certo? Propriedade da integral, para eu inverter esses limites, eu multiplico este menos, inverte os limites, né? Então, eu tenho que isto é a mesma coisa que 0 a t, g de u, aqui é simplesmente produto, né, de funções usuais, f de t menos u du. E por definição, simplesmente eu mudei a variável, eu não estou usando o tal aqui, estou usando u. Por definição, isto é o produto convolução de g estrela f, g estrela f. Então, eu provei dessa forma, com essa mudança de variável, que o produto é comutativo. Tá? Então, produto convolução é comutativo. Isso é interessante nos exercícios, por quê? Porque quando eu tenho que calcular o produto convolução, eu escolho qual é a função que eu quero considerar em t menos tal. Tanto faz, porque o produto é comutativo, né? Então, voltando a esse exemplo, eu gostaria de calcular justamente a convolução. Bom, antes de voltar ao exemplo, qual que é o teorema, né? O teorema, portanto, é justamente esse, que aqui, ao invés de ser um produto, será o produto convolução. Então, o teorema diz o seguinte. Então, teorema da convolução, transformada da convolução. Tá? Então, eu tenho que trabalhar com fg contínua por partes, com ordem exponencial, com t tendendo a infinito. Tá? Então, sempre aquelas mesmas hipóteses que garantem a existência. Então, nós teremos que a transformada da convolução existe e é justamente f de s, g de s. Ou seja, é a transformada da f vezes a transformada da g. E como sempre, devemos olhar para essas propriedades na sua formulação inversa, que é o que eu estou precisando ali. Ou seja, isto é, a inversa de f de s, g de s é igual a f de t, g de t. É convolução g de t. Ou seja, f convolução g. Tá certo? Então, essa propriedade é muito importante para nós, porque aqui eu tenho um f de s, que eu conheço a inversa, e aqui eu tenho um g de s, que eu também conheço a inversa. E eu não posso dizer que é cosseno de t vezes seno de t, mas eu posso dizer que a inversa desse produto é cosseno convolução seno. Tá? Aparentemente, os alunos amam esta propriedade. Ah, tão fácil. Então, se eu reconheço aí o produto, eu escrevo cosseno convolução seno. Acabou. Não tem que fazer mais nada.
Não, aí é que começa o trabalho. Na hora que eu escrevo que é cosseno convolução seno, eu tenho que fazer isto. Não dá para deixar assim. Tá certo? Não dá para deixar assim. Então, olha o que acontece. Vamos voltar ao exemplo. Então, aquela inversa de S sobre S ao quadrado mais 1 sobre S ao quadrado mais 1, é verdade, eu posso dizer que isso daqui é cosseno convolução seno. Mas não pode ficar assim. Eu tenho que calcular essa convolução. Então, isto daqui é igual a integral de 0 a t cosseno, eu escolho qual que eu quero transladar. Então, cosseno de tal, por exemplo, seno de t menos tal de tal. E aí, vamos lá para a fórmula, né? Temos que trabalhar com isso daqui. T é tratado como constante dentro da integral. Esta integral, portanto, fica sendo cosseno de tal. Vamos ver aqui, seno de t, cosseno, é a propriedade de seno de A mais B. Agora, cosseno de t, seno de menos tal. Ok? Tudo isso de tal. Bom, aqui o cosseno é cosseno de tal, e aqui a função é ímpar, menos seno de tal. Tá certo? Então, o que acontece? Eu tenho que resolver duas integrais, onde seno de t aqui é constante, cosseno de t é constante com relação à variável tal. Né? Porque eu estou integrando tal. Então, vamos lá. Eu tenho a integral de 0 a t, o seno de t vem aqui para fora. Aí, eu tenho cosseno ao quadrado de tal, perdão, tem esse menos. O cosseno de t vem para fora da integral e eu tenho que integrar seno de tal, cosseno de tal. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que convolução dá trabalho. Mesmo uma função relativamente simples de integrar, tem continha para fazer. Né? Não é assim, ótimo, vou usar convolução. Não, tenho que trabalhar um pouco aqui. Então, só para resolver, acabar esse problema, cosseno ao quadrado de tal é 1 mais cosseno de 2 tal sobre 2. Então, eu preciso integrar isso de 0 a tal de tal e multiplicar pelo seno. E a segunda integral é fácil, eu chamo seno tal de u, cosseno tal de u. Então, eu já posso resolver direto e eu vejo que essa integral é seno ao quadrado de tal sobre 2, calculado de 0 a t. Ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando isto daqui de u, isto daqui de du. É uma substituição simples. Muito bem. E a outra integral também é fácil. Então, vamos resolver tudo isso. Eu tenho seno de t, aqui 1/2 de tal, mais seno de 2 tal sobre 2 sobre 4. Tá? E tudo isso de 0, aqui tá errado. Aqui é de 0 a t. De 0 a t. Menos cosseno de t, e aí eu calculo os limites, seno ao quadrado de t sobre 2 menos 0. O 0 é 0. Então, resolvendo tudo isso,
cosseno de t, 1/2 de t, mais seno de 2t sobre 4. Calculei no limite superior, no zero é zero, então menos zero, menos aqui cosseno de t, seno ao quadrado de t sobre 2. Ok? Menos... Isso, acho que tá certo, né? Aqui. Ah, é verdade, verdade. Obrigada. Aqui eu tenho isso daqui. Perfeito. Então, zero menos esse daqui. Ok. Ok? E aí nós vemos que exatamente seno de 2 tal. Isso. Na realidade, isso daqui cancela, né? Porque isto é a mesma coisa que 2 seno t cosseno t. Então, este termo cancela com este. E o que sobra, portanto, é 1/2 de t seno t. Ou seja, todas essas contas, então chegamos que a inversa deste produto, esta convolução, é nada mais do que 1/2 t seno de t. Tá certo? Ou seja, gente, convolução dá trabalho, né? Tem que fazer as continhas, não é algo assim, tranquilo, tem trabalho por trás. E tem isso também, saber escolher qual que eu quero transladar para calcular a integral. Muito bem, essa propriedade, o que essa propriedade vale? Deixa eu apresentar uma justificativa, pelo menos, por que será que essa propriedade é verdadeira? Eu quero olhar para G de S, F de S. Tá, vamos olhar para este produto. Bom, por definição, quem é F de S? Então, eu vou escrever aqui quem é este F de S. É a integral transformada do F'inho. Então, e elevado a menos st, ou vamos colocar tal, f de tal, d tal. Ok? Como S aqui não depende de tal, eu posso entrar com esse GS aqui dentro. Então, eu tenho que isso é igual à integral de 0 a infinito de e elevado a menos S tal, vamos entrar com G de S aí, né? F de tal, D tal. E por sua vez, G de S, vamos fazer uma continha aqui. Quem que é o G de S? Também é a integral de 0 a infinito de e elevado a menos SU, G de U, du. É por definição, né, de Laplace. É a definição. Então, eu queria trabalhar um pouquinho esta noção. Então, vamos ver o que acontece quando eu multiplico e elevado a menos S tal por G de S. Nesta integral, eu entro com esse e elevado a menos S tal para dentro da integral. Então, eu fico com e elevado a menos S tal, e elevado a menos SU, G de U du. E agora, essa exponencial nada mais é do que e elevado a menos S tal mais U, G de U du. Então, voltando aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou olhar para esta integral
de 0 a infinito. E este e elevado a menos s tal, eu vou substituir pela minha integral, que eu acabei de calcular aqui. Então, eu vou integrar de 0 a infinito, elevado a menos s tal mais u, g de u du. Essa caixa aí é o que está aqui. E eu tenho ainda o f de tal de tal. Ok? F de tal de tal. Então, esta integral, bom, primeiro eu noto que esta f de tal pode entrar para dentro desta integral. Tá certo? Então, eu tenho justamente a integral de 0 a infinito, de 0 a infinito, tenho a integral também de 0 a infinito, o f de tal entrou para dentro desta integral e sobrou o resto, que é o e elevado a menos s tal mais u, g de u du, du e d tal. Então, é uma integral dupla. Lá no cálculo 2, vocês ficavam trocando ordem de integração. O que é mais fácil? Integrar dx primeiro, dy, ou dr, dθ. Não era assim? Aqui não é tão simples assim. Tá certo? Então, é nesta parte que eu estou dizendo, eu estou justificando e não provando este teorema. Por quê? Porque trocar essa ordem de integração requer, vamos dizer, uma sofisticação matemática que a gente ainda não tem, né? Mas que, por causa das hipóteses do nosso teorema, eu vou poder realizar, tá certo? Mas a gente ainda não viu conceitos como o que é necessário aqui de uma certa convergência uniforme dessas integrais impróprias. Tá certo? Que é algo que vocês verão, por exemplo, num curso de análise, né? É um cálculo mais avançado. Mas vamos então só aceitar isso, que é delicado e que é, vamos dizer, o coração da prova, porque o que eu estou fazendo aqui é só mudando variável, não estou fazendo grandes coisas. Então, realmente, essa troca requer um cuidado um pouco maior. Mas vamos fazer mesmo assim, sabendo que ela é justificada. Inclusive, tem teoremas mais para frente na matemática que isso até se generaliza para outras situações. O teorema de Fubini, por exemplo, é numa situação ainda mais geral do que essas nossas integrais, em domínios, inclusive, mais gerais. Ok, então eu vou trocar a ordem de integração e quando eu troco essa ordem de integração, 0 infinito, 0 infinito, o que acontece? Eu posso escrever aqui. Então, eu troquei a ordem de integração, estou integrando, portanto, o d tal, ok? Eu tenho aqui f de tal, g de u, e aqui eu tenho o e elevado, que é esse e elevado, a menos s tal mais u. Então, eu simplesmente troco a ordem de integração e agora eu quero olhar para esta integral daqui. Opa! Ok? Muito bem. Essa integral, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Então, veja, esta integral é em tal, hein? Tal igual a 0 até tal indo para infinito. Então, a minha mudança será a seguinte, eu vou chamar tal mais u de t. Tá certo? Tal mais u eu vou chamar de t. Portanto, d tal é igual a dt.
Tá certo? Quem que é esta integral? O U é t menos tal. Então, esta integral daqui eu vou escrever aqui. G de U. G de U é t menos tal. D tal é dt. Então, vou deixar o dt aqui. F de tal, eu vou deixar o f de tal. Tá? Não, perdão. F de... Ai, gente, eu fiz algo... Calma, calma. O que eu fiz aqui? Eu troquei a ordem de integração. Antes de trocar a ordem, eu queria ter feito o seguinte. Talvez aqui já mudar a integração, fazer esta mudança. Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui. E eu vou fazer esta mudança aqui. Tá? Então, vamos olhar para esta integral. Tá? E eu vou fazer esta mudança para U. Então, vamos lá. Tal mais U. Ótimo. Então, eu tenho que du é dt. Tal está fixo nesta integral. Então, esta integral daqui vai mudar. G de U é t menos tal. T menos tal. E elevado a menos st. Então, eu vou colocar aqui, e elevado a menos st. E eu estou fazendo a mudança em U e T, então, tal está constante. du é dt. Agora sim. Tá? Então, eu faço a mudança aqui. Outra coisa que eu preciso prestar atenção, os limites de integração aqui são em U. U igual a zero, U igual a zero, T é igual a tal. U indo para infinito, T vai para infinito. Então, agora sim eu mudei toda uma mudança de variável aqui. Bom, ótimo. Então, agora eu tenho esta integral de fora, que é a integral de zero a infinito. E aqui eu tenho o d tal. Ok? É um tal de troca, eu tô achando que eu troquei. Ok, vamos voltar aqui. Então, isto vocês acompanharam, isto daqui simplesmente eu vou substituir esta integral aqui. Então, nada como apagar um quadro e começar do zero. Até ali tá certo. Eu quero ainda trabalhar com esta integral daqui. Esse que é o problema. Então, eu quero fazer a minha mudança de variável nesta integral, antes de trazê-la de volta para cá. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esta. Muito bem. Então, eu vou fazer a mudança de variável U mais tal, eu quero voltar para a variável t. U mais tal é igual a t, portanto, du é igual a dt. Tá bom? Então, o que eu sei? Que aqui é U igual a zero, U tendendo a infinito. Então, quando eu pego esta integral e faço esta mudança de variável, quando U é zero, quanto vale t? T vale tal. Então, eu tenho e elevado e similarmente, quando U é infinito, t vai para infinito. Então, tal é infinito elevado a menos st e g de t menos tal. Agora sim. du é dt. Agora eu quero que vocês observem o seguinte. Laplace está definido sempre para t maior ou igual que zero. Então,
o que acontece para t negativo? Eu assumo que é zero. Então, olhando para esta integral daqui, vejam, aqui é dt. O que está acontecendo? O t está variando de tal a infinito. Então, o domínio aqui, onde eu estou integrando, é de tal a infinito. A minha pergunta para vocês, o que acontece com este valor aqui quando o t está para cá? Quando t é menor que tal. O que acontece? Eu estou calculando g num valor negativo. Portanto, o que é isso? Zero. Então, este limite, como g de t menos tal é zero para t menor que tal, esta integral eu posso substituir e colocar zero aqui. Porque de zero a tal, a integral... Bom, de zero a tal eu estou integrando zero, né? Então, essa integral é zero. Ótimo. Então, eu tenho isto daqui, este elevado a menos s tal g de s, eu fui capaz de escrever desta forma. Então, eu vou pegar este elevado a menos s tal g de s, e eu acabei de provar que eu consigo reescrever isto desta forma. Então, vamos lá. Eu escrevi de zero a infinito, elevado a menos st, g de t menos tal, dt. Eu reescrevi isto daqui com aquela continha desta forma. Agora é que eu quero fazer a troca de variável. Então, eu sei que esta integração é dt, portanto, esse f tal pode entrar aqui e eu posso trocar a ordem de integração. Então, eu vou trocar de zero a infinito. A minha outra integral é também de zero a infinito. Eu tenho esse f, eu vou colocar o f tal aqui, ó. Vocês já estão vendo convolução aparecendo, hein? G de t menos tal, olha aqui esse produto convolução aparecendo. Está começando a aparecer. Elevado a menos st, que é o outro termo que sobrou aqui. Como eu troquei a ordem de integração, o dt vem para cá e o d tal vem para cá. Ok? E aí eu faço o seguinte, eu vejo que esse elevado a menos st com relação a tal é constante, então vem para fora. E agora eu analiso esta integral de zero a infinito, f de tal, isso daqui, g de t menos tal, d tal. E aí eu tenho a outra integral aqui fora, zero a infinito, elevado a menos st, dt. Mas eu quero que vocês reparem nesta daqui. Isto é o produto convolução? Cadê o produto convolução? Onde que a gente definiu? Olha ali. Olha o produto convolução aqui. Integral de zero a t, f de tal, g de t menos tal, d tal. Mas a integral é de onde? De zero a t. E esta integral é da onde? Zero a infinito. Mas vamos analisar o que está acontecendo neste intervalo tal. A integral vai de zero a infinito. E eu gostaria de ver o que acontece, eu gostaria de dividir esta integral de zero a t e depois de t infinito. O que acontece de t
para tal maior que t. Para tal maior que t, o que acontece com isso daqui? T menos tal é negativo, portanto a g é 0. Então, esta integral, se eu integro de 0 a t, ótimo, eu tenho a convolução. E de t a infinito eu tenho 0, porque a g vale 0. Então, esta integral neste pedacinho para cá, o g de t menos tal vale 0. E, portanto, esta integral, agora, de 0 a infinito elevado a menos st, a integral de 0 a t de f de tal g de t menos tal, d tal, é a convolução. Olha que beleza. Então, isto é, por definição, a convolução. Então, o que eu tenho? A integral de 0 a infinito elevado a menos st, f estrela g dt. Então, portanto, por definição, isto é a transformada de f estrela g. Tá certo? Então, esta das provinhas é a mais... como vocês viram, eu sempre me atrapalho nessas trocas de... troca variável para cá, para lá. Mas é isso, tá certo? Então, esse produto é um produto importante por causa dessa propriedade. Que se eu quero a inversa de f de s, g de s, é a convolução f com g, com gzinho.